já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto. Você mal consegue. Eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui, Glória a Deus. sabe de tudo. E sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Quem já puder, vai compartilhando a live, vai curtindo. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe mais um dia, né? Que se inicia na presença de Deus. Glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos começar, aleluia, orando, entregando tudo nas mãos do Senhor, aquele que pode resolver, amém? Aquilo que você não pode fazer, existe um Deus tão grande, no controle de tudo, das nossas vidas, e no tempo certo o Senhor, Ele agirá. No tempo certo o Senhor, Ele cumprirá as suas promessas, porque Deus, Ele é fiel. Nós precisamos continuar com fé, com a nossa fé inabalável. Precisamos confiar, precisamos saber esperar. Como é difícil, como é difícil, como é difícil. Seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos. Quero desejar mais uma vez a paz do Senhor. Glória a Deus, a live hoje está caindo muito, mas em nome de Jesus vamos conseguir, aleluia, trazer a sua palavra. Quero já pedir a vocês aí que, se puderem, compartilhando, gente, a live, curtindo, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração entregando as nossas vidas nas mãos do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, crendo e esperando no tempo das suas promessas, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos nessa manhã, queremos te entregar a nossa vida, a nossa semana. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que nos dê a direção sobre tudo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nos livra de todo mal, nos livra das perseguições, das línguas mentirosas, dos pensamentos malignos, Pai. Nos reveste com as tuas armaduras. Nos cobre, nos protege, protege a nossa família, protege seus filhos, nossos filhos, protege os casamentos. Senhor, em nome de Jesus, olha cada pessoa que está enferma, que precisa, Jesus, receber uma cura. Meu Deus, Tu és misericordioso. Em nome de Jesus, opera os Teus milagres. Opera, Senhor, as Tuas maravilhas. Pai, nós queremos, Senhor, já te pedir a direção do trabalho, a revelação da Tua palavra, para que nada venha de mim, mas que o Teu Espírito Santo venha operar, venha falar aos corações, que vidas venham a ser transformadas sobre o poder da Tua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, toma minha vida. Revela
palavra, aquilo que o Senhor já tem preparado para nossas vidas. Que essa palavra ela venha alcançar, aleluia, muitas vidas, transformando, libertando, curando, dando ânimo, em nome de Jesus. Que todo bloqueio espiritual das trevas caia por terra nesse momento. Que todo empecilho para que a tua obra não seja concluída seja desfeita em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Toma o controle de tudo. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de... Creia nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraca eu sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Glória a Deus. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Me viste ainda informe, decidiste me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que me falta, me fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim. Glória a Jesus. Que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés
menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Glória a Deus. Quero ser melhor. E que em mim tu seja sempre. Glória a Deus. Quero desejar um dia abençoado para todos que estão entrando. Geise, a paz do Senhor, amada, para você. A paz do Senhor aí para a tua família. Que a paz de Deus, ela invada o teu lar, a tua casa, em nome de Jesus. Gente, vamos ouvir a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra está em Juízes, o capítulo 11. Vai falar sobre a história, uma história de sofrimento. É a história de Jefté. Eu não sei se você já ouviu falar de Jefté, mas é uma passagem edificante de humilhação, de desprezo, mas também de honra, de vitória, de providência de Deus. E eu já quero dizer para você aí que se você está vivendo em um momento assim, tem honra de Deus chegando para a tua vida. Tem honra de Deus, aleluia, chegando para o lugar onde você foi expulso, onde alguém disse que você não teria a valia de nada. Vamos ver na história de Jefté que ele tinha valor e que você também que está entrando aqui na live tem valor para Deus. Talvez alguém não tenha te dado valor, mas quando o tempo de Deus chegar na tua vida, aleluia, aqueles que olhavam para você como se você, aleluia, fosse algo que não tivesse a valer de nada, não tivesse valor de nada. O Senhor me faz lembrar quando, aleluia, ali Samaria foi cercada. Olha aí que o Espírito Santo está me fazendo lembrar. Ninguém saía e ninguém entrava. Os inimigos, eles cercaram Samaria para que o povo não tivesse saída. Olha aí como o inimigo das nossas almas é astuto. Ele cria a contenda dentro dos lares, a divisão dentro dos lares. Porque o povo em desunião, a casa não prospera. O povo dividido não tem como. Agora, se o povo se une, se há união, aí as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas bate em retirada. Ele se alimenta da discórdia, da contenda. E se o povo se une, o povo está em concordância e fica mais fácil, vamos dizer assim, as brechas são fechadas. Então, sempre quando nós fechamos as brechas, o inimigo, ele não avança. Ele não tem como ficar dentro dos lares. E muitas vezes é assim que ele age. Ele diz: se eu não posso matar fora, eu mato dentro. Escuta isso de novo. Se eu não posso matar fora, eu mato dentro. Por quê? Porque antes de Samaria ser cercado, a Bíblia vai dizer que o rei ali, ele fazia acampamento para pegar o rei de Israel. E não tendo como pegar, porque sempre Eliseu revelava onde estava o acampamento dos sírios, então ele disse: a gente vai usar outra estratégia. Talvez o inimigo ele esteja usando estratégia aí para destruir a tua família.
Mas Deus me trouxe aqui para dizer a você: tempo, aleluia, de levantar as armas. É tempo de levantar as armas da oração, fechar aí a brecha aí da contenda, em nome de Jesus, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Agora, se você orar, você vai ver o agir de Deus. Se você orar, se você trazer a presença de Deus para a tua vida, para o teu lar, fechar a boca, porque não vai adiantar. Às vezes, muitas vezes a gente quer explicar e não adianta. Agora, se você orar, o Espírito Santo, ele convence alguém do pecado. Através da oração, Deus, ele vai fazendo o mover. E quando Samaria estava cercado, tinha 4 leprosos. Ele muda a situação. Deus muda a situação. Deus, ele pega quem está embaixo e coloca em cima. E coloca quem está em cima embaixo. Por que Deus faz isso? Porque a Bíblia vai dizer que ao soberbo ele abate. E ao humilhado, aquele que se humilha na presença dele, aquele que diz: Senhor, não sou nada, eu não tenho nada, mas se o Senhor for comigo, lembra de Moisés, não nos faça sair daqui sem a tua presença. Senhor, eu não posso ir lá falar com o faraó, mas se a tua presença for comigo, eu tenho certeza da vitória. E eu quero dizer a você que a certeza da vitória não quer dizer que muitas vezes nós não vamos ter luta. Que às vezes as pessoas acham que, porque Deus vai nos dar vitória. Não, nós vamos ter lutas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É Deus dizendo assim: eu venci. E vocês também vão vencer. Vocês vão vencer essa luta. Vocês vão vencer essa noite escura. Vocês vão vencer essa dificuldade. Vai vencer em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Diga assim: eu vou vencer. Aliás, diga assim: pelos olhos espirituais, eu já venci. Eu e a minha família já venceu essa dificuldade. Eu e a minha família já venceu esses obstáculos, porque nós estamos apresentando a nossa vida diante do altar de Deus. E você tem que ter a certeza, você tem que ter a certeza, você tem que ter a certeza. A tempestade é um vento na tua vida, mas que o Deus, aleluia, de Abraão, Isaac e Jacó, ele também é o nosso Deus. Ele é o teu Deus. Aleluia, ele é o Deus dos teus filhos, ele é o Deus aí, aleluia, da tua casa, da tua família, de quem você está apresentando em oração. Ele é esse mesmo Deus. Ele diz: eu não mudo. O Senhor diz: eu não mudo. Aleluia. E parece que às vezes quem muda somos nós. Por que nós mudamos? Porque muitas vezes a dificuldade na nossa vida, nós vamos ver aquele grande, empecilho, e a gente esquece que o nosso Deus, ele parece que Deus, ele ama o impossível. Eu tenho certeza disso. É porque o poder e a glória está sobre a sua mão, as suas mãos, a autoridade está sobre ele. E é por isso que muitas vezes o Senhor, ele deixa, as coisas acontecerem, mas ele não perde o controle. Eu quero dizer, operar na tua vida. O inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo, aleluia, para nos entristecer. Louvado seja Deus. A gente vai compartilhando a live, vai curtindo a live, porque só assim não trava, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E ele passa a vida inteira no meio de uma parentela, olha aí, que não dava valor, no meio de uma família que olhava para Jefté e não tinha apreço, não tinha amor. Quem sabe assim nem queria estar perto de Jefté. O texto vai dizer que só queriam uma oportunidade, aquela oportunidade para tirar Jefté de cena. Era o que eles esperavam a vida toda. Tiveram que conviver, porque
O pai de Jefité vai honrar ele, vai dar o nome, vai trazer ele para dentro da casa. Mas alguém não ficou satisfeito. Alguém não vai ficar satisfeito com o que Deus vai fazer em nossas vidas. Mas tem um tempo novo. Depois desse deserto, tem um tempo novo. Aleluia. Mas alguém não vai ficar satisfeito com o que Deus vai fazer. Mas Deus sabe porque está trazendo um tempo novo. Deus sabe porque está fazendo, aleluia. Muitas vezes nós temos ter honra a qual o homem não quer dar honra. Eu não sei, aleluia, em que você se sente humilhado. Mas nós estamos falando aqui de uma história de humilhação. De dentro da casa, olha, não era fora. E a gente está falando aqui que muitas vezes o inimigo, ele tenta nos destruir dentro da casa. Às vezes, saindo para fora, a gente escuta tantas palavras de conforto, né? Tantas palavras que vai dizer, não, você consegue. Vá adiante. Deus é contigo. Mas quando chega em casa, aí alguém diz assim, não, eu não vejo Deus na tua vida. Eu não vejo que Deus vai operar, eu não vejo que Deus vai fazer. E a gente vai se sentindo oprimido. E talvez o talento, a honra que já eram para ter dado ali a Jefité, ninguém queria dar. Ninguém queria dar. Sabe por quê? Deus vai fazer você chegar na promessa, mas não vai ser intermediário de ninguém. O que Deus tem para fazer na tua vida, no tempo certo, Ele vai abrir, aleluia, a porta e nós vamos passar. E alguém vai dizer ali, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. E ali o tempo que Jefité estava passando, o tempo da humilhação, era o tempo de Deus. Diga assim, eu estou vivendo o tempo de Deus. O tempo de Deus traz choro. O tempo de Deus traz solidão. O tempo de Deus traz noites mal dormidas. Traz semblante caído. Lembra de Ana? Não comia, não bebia, só chorava. Esse é o tempo do deserto. E não tem como pular esse tempo. Não tem como chegar aonde Deus quer sem passar, aleluia, por esse caminho. É o caminho, aleluia, aonde muitas vezes a gente se sente ali como se a nossa fé estivesse morrendo, abatido. E a gente convivendo e vivenciando a história de Jefité. Você imagina você chegar em casa e alguém dizer, olha, não come na mesa não, porque tu sois filho de uma prostituta. Olha, não anda com a gente não, porque tu és filho de uma prostituta. Não vem brincar com a gente não, porque a gente não gosta de você. Você é um bastardo. Jefité, ele passa uma vida escutando isso. E aquilo machuca, mas eu quero dizer, aleluia, que o que está te machucando nesse processo será o que vai te fortalecer. Será o que vai colocar você de pé novamente. O que te machuca, o que te causa dor, o que te faz chorar, lá na frente, aleluia, é Deus querendo fazer você ficar mais forte. Deus está querendo tirar você do lugar de menina para colocar você no lugar de mulher, tirando você do lugar de criança e te fazendo adulto. É Deus que está fortalecendo você. No começo era doloroso. Aquela criança, ele desejava estar perto dos irmãos. E ele olhava no semblante, eu não sei, aleluia, mas muitas vezes até o semblante que nós passamos e vemos o olhar de desprezo até na vida dos próprios pais com os filhos. Porque tem isso, né? Eu amo mais esse, e esse eu não amo muito.
E a criança sente. Aquilo vai machucando. Porque tudo que uma criança quer é o abrigo dos pais, é o conforto, é a segurança. E crescem crianças frustradas, fracas espirituais. E que por isso muitas vezes a criação dentro da casa vai dizer quem nós vamos casar. Porque muitas vezes nós passamos uma vida recebendo migalhas. Muitas vezes nós somos tratados assim. E a gente vai achando que merece isso mesmo. E que tá bom até demais. Mas eu quero dizer uma coisa aqui a você. Existe um Deus no céu. Existe um Pai. Aleluia, que Ele não despreza você, que Ele não olha se você tem, se você é, aleluia, se você pode. Não, Deus, Ele é diferente. O nosso Deus, o Deus que a gente serve, Ele é diferente. Ele pega alguém que para a sociedade não tem valor de nada. É Deus dizendo, no dia de hoje para você, Ele está olhando para você, que muitas vezes é rejeitado. Muitas vezes alguém olha, faz aquele grupinho e você sempre está, quem sabe, se sobrar um convite, uma oportunidade, chamam você de última hora, né? Mas quando chega o tempo de Deus, não é assim. Quando chega o tempo de Deus na tua vida, você Deus não vai pensar, será que eu vou escolher, será que eu não vou? Não. É diferente. Louvado seja Deus. O tempo de Deus é diferente. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Quando o Senhor quer apresentar, Ele apresenta. Louvado seja Deus. Deus, Ele não nos rejeita, não nos lança fora. Se alguém tem lançado você fora, eu quero dizer a você que há esperança. E a tua esperança se chama Jesus. É Jesus, Ele é a tua esperança. Glória a Deus. E no momento oportuno, eles vão expulsar Jefté de dentro da casa. E vão dizer, olha, você não vai herdar nenhuma herança aqui dentro. É como se eles dissessem, você sabe muito bem o seu lugar, sabe de onde veio, sabe que você não tem direito, e agora você vai sair de dentro da nossa casa, de onde nós queríamos te expulsar faz tempo. Olha aí. Aleluia. Alguém expulsou você. Alguém expulsou você. Expulsou você de rodas de amigos. Expulsou você, aleluia, de muitos lugares. Expulsou, excluiu. É como se dissesse assim, não acrescenta, não tem nada para nos oferecer. Mas o texto vai dizer que Jefté, ele era valoroso. E eu acredito que quem é valoroso, valente, forte, é porque passou por muita trajetória na vida. É porque passou por muito choro. Ninguém fica forte, ninguém fica valente sem ter passado por noites escuras. Era como se Jefté estivesse dizendo assim, vocês estão me machucando, vocês estão me ferindo, vocês estão me excluindo, mas o que vocês estão fazendo está gerando uma força em mim que nem eu sabia que tinha. O que vocês estão fazendo está me fazendo a sobreviver nesse deserto. Eu estou buscando algo dentro de mim que antes eu não sabia, e é necessário. Foi necessário você passar por aquelas noites escuras, por aquele choro, por aquele desprezo. Você lembra? Foi necessário você andar de cabeça baixa. Alguém contar a tua história.
alguém vender a tua história, foi necessário você ser expelido de alguns lugares para chegar aonde Deus queria. Será necessário, escute, se algumas portas se fecharem na tua vida, é porque Deus vai abrir outras portas para você passar melhor do que a que foi fechada. Entenda isso. A porta que vai fechar na tua vida é porque Deus vai, aleluia, fazer você chegar na porta que Ele quer abrir. E muitas vezes portas serão fechadas. Passaremos por momentos de sofrimento. Era o que Jefté estava passando. Abrem a porta, expulsa ele da casa, fecha a porta. E quem sabe os irmãos de Jefté diziam ali: a gente tirou um peso da nossa vida. Eu não suportava nem ouvir mais a voz. A gente criou um plano para tirar Jefté de cena. E quem sabe zombavam. Quem sabe dizia: a gente se livrou. Mas Jefté foi expulso. Mas ele foi junto com os talentos que Deus deu. E a Bíblia vai dizer que Jefté, ele vai habitar na terra de Tobi. E ali ele vai andar com homens levianos, homens que não temia Deus. Mas mesmo assim, ele não perde a essência. Ele não perde o valor. Ele não perde o seu caráter. Ele continua crendo que Deus, dentro dessa história, Ele traria outra história. Jefté tinha certeza que não era o seu fim. E eu quero dizer a você que não é o teu fim. Não é o nosso fim. Eu sei que no momento, quando a porta fecha, que aqueles que era para nos abraçar, fecha a porta. Ai, como dói. Como dói ficar do lado de fora. Como dói ouvir palavras que machucam a nossa alma. E quem sabe Jefté estava ali, batendo na porta, dizendo: abra a porta. Eu preciso entrar. Para onde eu vou? Eu passei a minha vida aqui, me dedicando. Eu não sei que caminho seguir. E quem sabe ele implora para ficar. Eu sei que você tem implorado para ficar em alguns lugares. Mas Deus chega aqui para dizer: minha filha e meu filho, não implore nada a ninguém. Se você tem que rasgar a tua alma, se você tem que chorar, se você tem que pedir, sabe por quê? Porque quando alguém fecha a porta para você, se você bater é pior. Se você bater é pior. Não vai adiantar. Quem fechou a porta está decidido. Quem te expulsou da sua vida está decidido. Só vai te causar mais dor, mais sofrimento. Se é esse processo que você precisa viver hoje na sua vida, aceite esse tempo. Aceite. Será menos doloroso. Pode ter certeza que o caminho que Deus vai levar você, Ele vai guiar, Ele vai proteger você desse deserto aí que você está passando. Porque talvez bater na porta para voltar não é o tempo. Aleluia.
Talvez você bater na porta para entrar. Ainda não é o tempo. Por quê? Porque se você volta antes do tempo, você vai continuar sendo humilhada. Você vai continuar sendo desprezada. Você vai continuar ouvindo palavras, aleluia. Você vai continuar vendo a injustiça, mesmo você fazendo tanto, porque Jefté, ele se dava pela sua família, ele se dava pelos irmãos. Quem sabe Jefté, por ser forte, quem sabe ali tudo ele protegia. Ele protegia. Talvez Deus não quer que você proteja alguém. É muito forte isso, não é? Como é que pode, Deus? É porque alguém precisa amadurecer. Você precisa deixar alguém amadurecer. Você precisa deixar alguém realmente sentir o que perdeu, sentir a tua falta, reconhecer o teu valor. Você precisa. E para isso a gente às vezes tem que fazer o que Eclesiastes diz. Há tempo de afastar. Há tempo de sumir. Há tempo de ficar só na proteção de Deus. Porque enquanto você está perto, nada vai mudar. Não mudou até agora. Eu estou falando para pessoas que portas foram fechadas ou portas serão fechadas. Aleluia. Pessoas que vão ser esquecidas. Ou talvez você esteja sendo esquecida aí. Eu sei que dói, porque a gente quer estar perto. Mas entenda isso, perceba isso. Os irmãos de Jefté não queriam estar perto. Você entende? Enquanto Jefté queria, parecia que a casa do pai de Jefté dava segurança para ele. E parece que Deus queria dizer: Jefté, tu agora vai viver da minha dependência. Eu vou te mostrar que não é por causa de uma casinha, que não é por causa de alguns bens, não. Vamos dar uma volta? Eu quero ter um particular contigo. Eu quero ter uma conversa contigo. Aí no meio dos teus irmãos, tu não vai conseguir não, porque alguém está aí dizendo que você não tem valor, você não tem valor. E pelo fato de você escutar que não tem valor, isso está paralisando você. Isso está bloqueando quem eu quero que você seja. E eu não quero, Jefté, você só numa casinha. Eu não quero que você viva aí nessa humilhação, não. Na humilhação, eu estou te fazendo ficar mais forte. Mas o que eu tenho para você não é isso, não. E quem sabe ali ele insiste até os irmãos dizer: não vamos abrir. Os irmãos que nem sabia, mas que estava sendo usado por Deus para um propósito na vida de Jefté lá na frente. Por quê? Porque ele foi humilhado desde criança. E o Senhor, ele acompanhou a humilhação. Acompanhou o choro. Acompanhou o momento de tristeza, de angústia. É Deus dizendo: eu estou acompanhando esse momento. Eu acompanhei o momento que você viveu. Aleluia. E quem sabe ali, quando Jefté estava ali na terra de Tobi, ele escutava, porque a gente escuta muita coisa. Quem sabe do outro lado alguém vinha trazer recado para Jefté, dizendo: olha, teus irmãos estão dizendo para todo mundo que expulsou você e que você não tem direito a nada, que eles não te suportam, que
Você só estava dentro da casa por causa do pai de vocês. E isso não era uma, nem duas, nem três vezes que Jefté vinha escutando. Mas olha aí, o tempo passa. A Bíblia diz que nesse momento, quem sabe naquele momento, e eu vou trazer isso para a nossa vida, que a dor está passando, que nós estamos entendendo o trabalhar de Deus, que nós estamos ficando mais fortes no meio da luta, que nós estamos entendendo que Deus está no controle e que está tudo bem, que se é o momento de viver esse momento, lá na frente Deus nos dará honra. Quem sabe Jefté já estava assim, e a gente vai entender no texto que ele estava. Por quê? Porque a Bíblia diz que nesse momento os moabitas vão lutar contra Israel, e lá não tem ninguém para lutar como Jefté, que era um homem valente e tirava a espada mesmo, ia para a guerra, se fosse preciso dar a vida. Olha, se fosse preciso você daria a vida por alguém, mas alguém não reconheceu. Você estava ali, alguém pedia, você dizia: eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso. Você deu a vida por alguém que não reconheceu você. E é por isso que Deus, ele afasta. É por isso que Deus coloca uma pessoa para um lado e está colocando, ou vai colocar você para o outro lado. Porque Deus viu todo o esforço de Jefté. Quando dizia assim: vai mexer com a minha família, aí Jefté ficava de frente à guerra. Ninguém vai tocar aqui, ninguém vai mexer aqui. Era ele. E naquele momento, no momento do acocho, no momento da provação, lembraram de quem? De Jefté. Quem sabe eles se reúnem agora. Olha, a reunião que fizeram para dizer: vamos expulsar Jefté de dentro da nossa casa. Foi a mesma reunião que sentaram ali na mesa para dizer: rapaz, a gente vai ter que chamar Jefté de volta. Aí quem sabe eles disseram assim: tem certeza? Tenho. Nós vamos ter que chamar Jefté de volta, porque na guerra só ele que vai de frente, só ele que é valoroso. Agora ninguém mais se lembra do passado de Jefté. Ninguém se lembra que a mãe dele é uma prostituta. Não, deixa isso pra lá. Ele é valoroso. Você não se lembra não? Que quando ele estava aqui, ele dava a vida. Deus vai fazer alguém lembrar de você. Pode passar 5, 10 anos. Deus, ele vai trazer a memória. Ah, naquele tempo tinha alguém que orava por mim. Tinha alguém que estava de joelho. Tinha alguém que era sincero no meio de um mundo de tanta falsidade, que não batia tapinha nas minhas costas. Se quando eu estava errado, dizia que eu estava errado. Quando eu estava certo, também dizia. Mas também se fosse para colocar a mão no arado comigo, estava lá. Olha, eu tinha alguém fiel e nem sabia, nem dava valor. Era alguém, aleluia, eram os irmãos de Jefté, lembrando da infância, de toda a trajetória, de toda humilhação. Deus vai fazer alguém lembrar da humilhação, das palavras, do desprezo, da calúnia. Eita, Deus vai fazer alguém lembrar de tudo o que fez com você. Aguarde, haverá pedido de perdão nessa história. Haverá pedido de reconhecimento da parte de Deus. Aleluia. Chegará o tempo. Saia de cena. Não adianta você tentar justificar o teu valor. No tempo certo, o Senhor mesmo
te chamar. No tempo certo, alguém vai olhar para você diferente. Que talvez hoje não olhe mais. Aleluia. Mas Deus parece que cria situações quando quer nos dar vitória. Jefté já estava bem ali onde ele estava, enquanto os irmãos dele agora vão entrar numa contenda, numa batalha. Olha Deus criando situações. Olha Deus, aleluia, muitas vezes permitindo que algo do outro lado não dê certo, para lembrar de alguém, aleluia, do outro lado. Porque só assim Deus poderia agir naquela história. Só assim Deus agiria. Aleluia. Deus cria uma situação para os irmãos de Jefté se lembrar. E foi o que aconteceu. Eles vão atrás. Olha, o que é teu, descansa. O que é seu, é seu. O que Deus determinou para a tua vida será feito. Jefté não vai atrás dos irmãos. Os irmãos que vão buscar Jefté. Você entende? Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, o que estiver escrito por Deus para você viver, as bênçãos vão alcançar você. Só fica na tua posição. Mesmo habitando no deserto, Jefté andando com homens levianos, ele não perde a essência de Deus. Ele continua no mesmo propósito. Ele continua adorando. É num processo que Jefté, aleluia, vai ficar ainda mais valente. Mas ele fica na posição. Ele fica aguardando o agir de Deus. Ele fica aguardando as promessas de Deus. Ele tem convicção que Deus, ele habita aonde ele passar. Se for necessário lançar na cova, Deus está lá. Se for necessário lançar na fornalha de fogo, Deus também está lá. O processo que você tiver que passar, Deus está com você. Então descansa, não é o lugar, mas é a presença de Deus que vai acompanhar você por onde você for. Jefté já estava bem, nem imaginava. Estava nas mãos de Deus, e quem está nas mãos de Deus passa a descansar. Descansa nas mãos de Deus. Diga, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu sei que os teus planos não podem ser invalidados. Eu sei que o teu querer não pode ser invalidado. Eu sei que as tuas promessas não podem. Se estiver determinado para a minha vida, eu tenho uma convicção que o Senhor fará. No teu tempo, na tua hora, do teu jeito. Então eu não tenho porquê estar desesperado, não. No tempo certo o Senhor vai mandar me chamar. Olha como descobriram. Olha como no instante acharam Jefté. Olha como eles sabiam onde Jefté estava. Quer dizer, eles sabem que Jefté está em Tobi, mas ali tinha que procurar naquela cidade. Eles vão diretamente. Louvado seja Deus. Quando chegar o tempo de Deus na tua vida, você vai olhar assim, talvez chegue na tua porta batendo. E você vai pensar que é qualquer pessoa. Você vai tomar um susto. E vai dizer, como é que pode? Aleluia. Voltou. Me procurou. Deus faz isso. Ele faz retornar. Bater na porta. Novamente. Se estiver nos planos de Deus para você, descansa o teu coração. Descansa em Deus. Enquanto isso,
Vai adorando, vai trazendo a presença do Espírito Santo aí para a tua vida. Porque com a presença do Espírito Santo você vai se renovar, você vai ficar mais bonita. Porque o brilho do Espírito Santo, ele faz a gente ficar bonito no meio da prova, em vez de estar abatido. Porque alguém, para retornar, tem que ver o brilho de Deus na tua vida. Tem que ver o que Deus fez com você. Enquanto o Jefité estava naquela situação, sendo humilhado, ninguém via. Mas quando vai buscar ele lá, já olha para ele, já não... Olha, a gente não pode mais humilhar não, Jefité está diferente. Olha como esse homem cresceu. Olha a autoridade que Deus deu a ele. Porque quando alguém bater de volta, você não vai abrir a porta no desespero não, entre. Não é assim não. Escute isso. Porque se você fizer isso, a humilhação vai ser maior. Vai fazer pior lá na frente. E depois do deserto, depois que você foi humilhado, depois que você chorou, vai aceitar migalhas? Vai aceitar qualquer coisa? Não. Deus está fazendo você amadurecer. Depender só dele. Depender da graça dele. Saber que quando tudo acabar, quem vai estar é ele. A sua felicidade vem de Deus. Entenda isso. O que Deus acrescentar na tua vida é resposta da fidelidade de Deus na tua vida. Mas não porque você está se rastejando mais. O tempo de se rastejar, de se humilhar, acabou. Deus está te fazendo forte. Deus está te levantando para você não aceitar qualquer coisa. Quando os irmãos de Jefité vai lá, vai dizer, olha, nós viemos te buscar de volta. Por quê? Porque está tendo uma guerra e ninguém pôde combater contra os moabitas. Mas a gente lembrou de você, Jefité. A gente lembrou que você é um homem de guerra. É um homem valente, é um homem que tem firmeza na palavra, firmeza nas mãos, que é um homem decidido. Então nós viemos te buscar de volta. Aí Jefité vai olhar assim. Não tem mais aquele desespero. Olha aí. Oh, como Deus é lindo. Não tem mais aquela dependência emocional. Aprendeu a crescer no deserto. Chorou sozinho, sofreu sozinho. Aí quando os irmãos de Jefité quer abrir a porta novamente para eles entrar, Jefité vai levantar a mão e vai dizer, calma. Era como se Jefité quisesse dizer, depois dos desertos, acha que é assim, bater na porta e eu abro novamente? Não. Só eu sei os momentos. Só eu sei os momentos de humilhações. Só eu sei o que eu passei, noites mal dormidas. Até senti muita saudade. Talvez você esteja sentindo muita saudade. Mas Deus, ele vai confortar o teu coração. O Espírito Santo vai tirar essa dor. O Espírito Santo vai tirar essa tristeza e vai colocar a paz que excede todo o entendimento. Recebe paz no teu espírito. Recebe paz na tua alma em nome de Jesus. Conforto do céu. Enxuga tuas lágrimas, porque esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar. E você vai entender que tudo teve um propósito de Deus. Glória a Deus. E Jefité, ele peregrinou no deserto. Esse deserto aí que você está peregrinando. Aí alguém pensa que é só bater. Não, a hora que eu chego, ele volta, ela volta. Não, só basta eu dar uma oportunidade. Não. Oportunidade para sofrer novamente. Oportunidade para ser vendido novamente. Para ser traído novamente. Não. Na primeira oportunidade, se eu não mostrar, aleluia, que eu tenho um valor agora, eu não mostro mais nunca. Deus vai colocar você de frente de uma situação, de uma oportunidade. Mas essa oportunidade, se lembre, você não é mais cauda.
Deus está te colocando agora por cabeça. Na oportunidade você vai ter que entender que não é como alguém quer, não é como alguém decide, não é alguém já não tem mais a direção da tua vida. Não, calma aí. No deserto só Deus esteve com você. No deserto só Deus pôde contemplar teu sofrimento. Não teve ninguém aí nesse deserto, não foi? Então você tem que entender isso. Dizer, não, agora, depois que vocês me repeliram da casa de meu pai, olha aí, Jefté não sai desesperado, aproveitando a primeira oportunidade, não. Ele vai dizer agora, depois de toda humilhação, depois que tu vendesse meu nome, sujasse minha história, inventasse calúnia, eu fiquei sabendo de tudo que vocês planejaram contra mim. Aí agora vocês querem me procurar porque estão numa situação difícil? Agora lembraram que eu faço parte da família, que eu sou teu sangue? Aí Jefté vai dizer, eu até volto, mas com uma condição. Olha aí, quem não tinha palavras para falar, quem não tinha palavra para se expressar, não tinha força, vai dizer, eu volto, mas com uma condições. Eu até volto, eu até vou ajudar vocês a vencer essa peleja, mas agora eu não quero mais que vocês fiquem dizendo que eu sou filho de uma prostituta. Eu não quero que em qualquer momento, oportunidade, vocês me coloquem para fora novamente. Quando vocês acharem que tem uma oportunidade melhor do que a minha, aí vocês vão me excluir de novo, é? Não, agora eu volto como cabeça. Eu volto como rei. Eu volto na liderança. Eu volto para vocês me respeitarem. Se é para ir, eu vou. Se é, olha, ele esteve lá o tempo todo, na guerra, na tristeza, em todos os momentos. Quem esteve com a família foi Jefté, e eles não valorizaram. Foi necessário perder para dar valor. Foi necessário Jefté se afastar. E a gente percebe que quando eles vão até Jefté não vai se desesperar. Quem está aí é meus irmãos. Eita, eu vou ajudar meus irmãos. Não. É Deus dizendo a você, alguém vai pedir ajuda e você tem que ficar no seu lugar. É, no seu lugar. Se toda vez que alguém chama, você socorre. Se toda vez que alguém precisa, você está lá, você não vai ter valor e não vai ser reconhecido. Mas quando você começar a dizer assim, não, eu não gosto assim, eu não quero assim, eu não vou, aí alguém vai dizer, ele e ela disse não. Tá começando a se impor, tá começando a entender que tem valor. Por quê? Porque não é numa primeira ligação que a gente atende, não é na primeira oportunidade. Nós temos que orar para perguntar a Deus, Deus, eu até queria essa oportunidade, mas virá para me trazer bem ou vai me causar sofrimento? Aí a gente diz logo a Deus, olha Deus, bloqueie toda a dependência emocional agora, porque se for para eu estar nesse vale, eu prefiro nem aceitar a proposta. Eu prefiro nem aceitar o convite. Se for para lá na frente eu passar por situações piores, porque você sabe o que fez para chegar até aqui. Você sabe o que Deus está permitindo na sua vida para você chegar onde Ele quer. Louvado seja Deus. E depois do deserto, depois das humilhações, depois de tanta coisa, agora que você está ficando mais forte? Não, agora é diferente. Agora é diferente. Jefté volta
mas volta com uma condições. E os irmãos de Jefité vai aceitar as condições. Vai dizer, tudo bem, você vai voltar como rei. Que Deus testifique sobre a gente essa palavra. E ali foi selado, e Jefité, ele senta no trono, ele senta na cadeira de liderança, ele chega aonde Deus queria que ele chegasse. Não é quem você era, não é quem você é hoje, não é o que você tem, o que você pode dar, não é de onde você veio, não é as tuas vestes, não é a tua forma de falar, não é nada disso, mas é Deus quem escolhe você para viver um tempo novo, viver as suas promessas, aleluia, por alguém, pelos próprios irmãos de Jefité não teria chamado, mas como Deus, ele cria situações dentro de situações, é por isso que a gente não pode, a gente não sabe o que Deus vai fazer na vida de alguém lá na frente, às vezes alguém tá ali, não serve para nada, é pequeno, e aos olhos de Deus, Jefité já era grande. Deus já tinha uma história com ele naquele momento ali. Aleluia. Aquilo era só uma fase. Eu quero dizer a você que tudo que você está passando é uma fase. Mas quando chegar a oportunidade, o tempo certo, não esqueça. Aleluia. De dizer, eu posso até aceitar, mas será como Deus quiser a partir de hoje. Nem como eu quero, não será nem como você quer, será como Deus quer. Quando chegar o tempo de Deus, chegará para te dar honra, em nome de Jesus. E quem sabe, aleluia, eu estou falando aqui para vidas que ainda não aceitaram Jesus, que estão sendo desprezada, que alguém olha porque está nas drogas, mas Deus, ele tem um mistério na tua vida. Quem sabe por algum motivo, porque sempre tem um motivo, que o inimigo das nossas almas, ele se aproveita para colocar alguém, para dar os pratos de lentilhas, para colocar na droga, na mentira, na prostituição, na cachaça, no engano. E aí muitas vezes alguém olha assim, às vezes até a própria família não serve para nada, mas é para você mesmo, aleluia. Deus, ele quer libertar você. Quem sabe você está habitando em lugar distante, mas Deus, ele é o Deus que resgata. Deus é o Deus quem vai lá. Deus é o Deus que manda chamar você. Apaga teu passado de derrota, de tristeza, te liberta e te dá uma nova vida. Essa vergonha que você passou. Talvez alguém olhe para você. Você não é filho de uma prostituta, mas talvez tenha algo marcado na tua vida que alguém diga assim, olha, dá um nome, porque o inimigo, ele sempre dá um nome. É um drogado, é um traficante, é um prostituto, é um cachaceiro. Sempre tem alguém que não vai chamar pelo nome, porque Jefité, ele não era chamado pelo nome, ele era chamado como, olha, vai chamar o filho da prostituta? Aleluia. Vai, quem é? É aquele bastardo, aquele que não serve para nada, aquele que não vai ser ninguém. Mas Deus, ele quer libertar vidas que estão acorrentadas, que estão, aleluia, nas garras do inimigo, que muitas vezes, aleluia, alguém olha assim e diz, não tem mais jeito, é daí para o cemitério, é daí para a cadeia, mas Deus, ele manda chamar o teu nome. Deus, ele tem um tempo novo para você. Deus, ele tem uma história nova para você. Talvez, aleluia, a sociedade tenha te rejeitado, mas Jesus, ele é aquele que tira, aleluia, a nicotina do sangue. Ele é aquele que tira o desejo do pecado. Ele é aquele que dá um banho de sangue, que transforma o homem de novo. Não importa a trajetória que você tem passado.
Não importa o caminho, Deus quer fazer você uma nova criatura. Aleluia, Deus, Ele quer salvar a vida através de você, do testemunho. Você vai contar testemunho. Você vai dizer, eu era homem sexual, eu era drogado, eu era prostituto, eu era cachaceiro, eu era, mas olha que Jesus fez na minha vida. Aleluia, Jesus chegou, Jesus transformou, Jesus me libertou e hoje eu estou dando frutos. Aleluia, Jesus, Ele mandará chamar você para viver uma nova história. E essa história que Jesus vai mandar te chamar é para você viver na presença. É para você, aleluia, você aí você tem valor. Talvez o inimigo das tuas almas tenha dito, não, você não tem. Não tem jeito mais. Talvez é para você que está aí atrás das drogas, atrás das grades. Talvez seja para você que está me escutando. O inimigo, ele tem colocado, aleluia, desânimo. Ele tem dito para você tirar a tua própria vida, que não tem mais jeito, que não tem saída. Mas Deus chegou aqui para dizer para você, tem saída para você. Ele invade as cadeias hoje. Ele invade as celas. Ele entra aí, aleluia, onde você está, para dizer para você que tem jeito para você, tem jeito, aleluia, ainda para a tua história. Ele tem vida. Você pode ter feito muitas coisas erradas, mas Deus, Ele quer te libertar no dia de hoje. Louvado seja Deus. Eu quero saber, aleluia, a primeira vida que quer aceitar Jesus, a primeira vida, aleluia, que entende, aleluia, que habitar, olha, você estava habitando na terra de Tobes, homens levianos, mas Deus quer tirar você desse lugar. Não é um lugar que Deus quer para você. Você até andou, você peregrinou, você passou um tempo, mas Deus quer resgatar você aí. Ele vai colocar você dentro, vai tirar você de um povo que não serve a Ele e vai colocar você dentro de outro povo que serve a Ele. Ele vai mudar você de lugar. Louvado seja Deus. O lugar que você peregrinou, que você habitou, é Deus querendo tirar você daí. Você que está ouvindo a palavra de Deus, você que vai ouvir a palavra de Deus, aleluia, você que quer fazer um voto, uma aliança com Deus, é tempo, aleluia. Esse mundo não tem o que dar, aleluia. Deus, Ele quer te dar vida. Deus, Ele é a própria vida para você no dia de hoje, aleluia. Quando Deus chega, Ele tira, aleluia, o desejo do pecado. Acredite nisso. O Espírito Santo, Ele dá força, aleluia. Só basta você dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Me resgata dessa terra que eu habitei até hoje. Me resgata desse vale. Me resgata, Jesus, dessa cegueira espiritual, desse poço que eu me aprofundei. Me resgata, eu estou sem vida, eu estou detido, eu estou oprimido, eu não tenho felicidade. Deus sabe que você não é feliz. Deus sabe que tem um vazio dentro do teu coração. Deus sabe que você tem uma angústia tão grande, uma solidão, um vazio. Quem sabe a tua infância não foi boa, passou uma vida sendo desprezado. Quem sabe você não teve saída, a não ser habitar na terra de Tobi, habitar nos desertos, procurar outras felicidades, procurar outras saídas, porque onde você estava, você não teve abrigo. Mas Jesus está te chamando para viver no abrigo. Jesus está te chamando para viver na proteção dEle. Jesus está te chamando, aleluia, para um encontro com a tua vida. Ele sabe a ferida que tem no teu coração. Ele sabe o que você passou na infância, os traumas, os medos.
Mas Jesus, Ele está te chamando para viver uma nova história. Ele está te chamando para viver um novo tempo. Para dizer para você que Ele quer dar um abraço na tua alma. Que não importa quem te desprezou. Ainda que a mãe que gerou, que passou 9 meses, que amamentou, venha te desprezar. Deus, Ele está dizendo, eu não te desprezo. Alguém, aleluia, fechou a porta para você. Alguém fechou. Alguém te expulsou. Alguém te excluiu. Alguém te abandonou. Mas Jesus está dizendo, eu abrirei a porta da salvação para você. Vem para os braços do Pai. Vem buscar abrigo aonde você nunca teve. Vem buscar proteção, segurança. Vem buscar refúgio para a tua alma. O mundo rejeitou você. O mundo não deu nada. Aqueles que era para te proteger, não te protegeu. Aqueles que era para colocar remédio na tua ferida, fizeram mais feridas. Mas Jesus está dizendo aqui, eu colocarei remédio aonde está a tua dor, aonde fizeram, aleluia, você sofrer. Ele é a felicidade. Ele é o amigo nas horas incertas. Ele é quem diz hoje, você tem valor. Você tem valor. Se alguém falou para você que você não tinha valor, Deus está dizendo, você tem valor. E o valor foi pago em alto preço de sangue na cruz do Calvário. Aleluia. Ele foi até o fim, sofrendo, sentindo a dor. Foi por você, foi por mim. Ele jamais te esqueceu. Ele tem história para você. Não é porque você sofreu, aleluia, não é o que você passou, mas é o que você vai vivenciar na presença de Deus. Aleluia. Era como se Jefté dissesse, eles não me deram honra a Deus. Eles me machucaram a vida inteira. Mas o teu tempo chegou. Quando todas as portas se fecharem, o céu estará aberto para você. A graça estará sobre você. Jefté, ele dizia, o tempo chegou, Deus. O tempo chegou do reconhecimento. Olha aí quem me desprezou. Olha aí quem passou a minha vida inteira me ferindo. Vieram reconhecer. Pelo homem não haveria reconhecimento, mas o Deus, aleluia, que tem visto a tua trajetória, Ele honrará você, Ele te dará
usar vestes novas, porque as vestes de Jefité é mudada. Ele sai como um fugitivo, mas volta como rei. Aleluia. Troca as vestes, troca o anel, troca a cadeira. Aleluia. Louvado seja Deus. O tempo chegará na tua vida, o tempo chegará na tua história. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O tempo chegará. Glória a Deus. O tempo chegará de Deus exaltar você novamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor.